E aí galera, beleza? Bom demais. Estamos aqui no nosso próximo vídeo, né? Teologia para a vida. Estou aqui no meu cantinho de trabalho, de produção, fazendo os trampos, no artesanato e compartilhando aqui com vocês. No primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre essa visão de olhar para Jesus e na nossa caminhada, você que está iniciando sua fé cristã, você que às vezes nem tem essa fé cristã, mas que tem uma vida, né? E precisa caminhar nela, e precisa viver o dia a dia. Então foi um vídeo onde eu testemunhei um pouco a importância de a gente colocar o coração e olhar no lugar certo. O primeiro vídeo é chamado Cristocêntrico, por isso que eu coloquei o nome de Cristocêntrico, onde Cristo é o centro. E a importância de Cristo ser o centro tira outras coisas do centro, como eu ser o centro, como o meu sucesso ser o centro, as coisas materiais que eu tenho ser o centro, ou outras pessoas serem o centro da vida. Mas quando Cristo é o centro, tudo começa a fazer sentido e a nossa cosmovisão começa a mudar. A nossa visão de mundo, a nossa visão das pessoas e a nossa visão do eu próprio começa a mudar. Então hoje eu queria ler uma passagem aqui que está em Mateus capítulo 15, no verso 8, que fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aqui Jesus está fazendo uma citação do livro de Isaías, capítulo 15, versículo 8 e 9, né? E ele está falando para os líderes judeus da época, e é uma citação que aqueles líderes conheciam muito, e Jesus está fazendo essa citação. Então, o que acontece aqui? Ele está falando que em vão o povo honra ele com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Ou seja, falam de Deus, mas o coração está longe de Deus, né? E adoram a Deus, mas passando por ensinamentos que não passam de regras ensinadas por homens, e não pelo próprio ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus para esta época aqui de Jesus e para aquele povo que estava escutando aquilo era a Torá. A Torá quer dizer lei, mas no sentido didático, ou seja, de ensinamento. Então o que Jesus está falando? Que aquele povo não estava aprendendo com os ensinamentos de Deus, mas com ensinamentos ensinados pelos próprios homens, inventados pelos próprios homens, interpretados pelos homens, deixando o ensinamento divino assim de lado, né? Então esse povo honrava com os lábios, falava de Deus com os lábios, mas o coração, ou seja, a verdadeira intenção, o centro deles, a essência dessa humanidade, estava longe de adorar a Deus. Então Jesus faz essa declaração. E por que no nosso canal aqui a gente colocou o nome Teologia para a Vida? Porque, primeiro, teologia, o estudo sobre Deus, né? É impossível a gente, com a nossa mente limitada, pelo menos agora, estudar um Criador que é eterno. Se você parar e pensar na eternidade, eternidade não é só uma coisa sem fim, mas é uma coisa que tem ausência de início e ela também não tem fim. A eternidade, ela é eterna, então ela não tem começo nem fim, não é só uma coisa sem fim. E o único eterno nesse sentido é Deus, né? Se Deus tivesse início de dias, ele ia ter um princípio, um começo, e para ele ter o começo ele ia ter que ser criado por alguém. Então por isso que ele é o único Deus, porque ele não foi criado por ninguém, né? E ele nunca terá fim, e ele não teve início, ele é eterno.
Você vê, só de pensar nessas coisas, nossa mente já buga, dá nó, dá uma treta na mente, entendeu? Porque a nossa mente é limitada, a nossa mente, né? O pecado causou isso pra gente. A nossa mente ficou bem limitada. Então, como que a gente, com a mente limitada, vai estudar um ser que é totalmente eterno? Então, eu vejo que a teologia, ela não é um estudo sobre Deus, mas ela é um estudo sobre aquilo que Deus revela. E o que Deus nos revela? Deus revela a sua criação. Se você olhar para toda a natureza, para tudo que foi criado, toda essa maravilha, é uma criação de Deus. Se você olhar para a sua vida, você, sua família, seus amigos, né, pessoas que andam pela rua, passam por você toda hora, né, é uma criação de Deus. Então, através da sua criação, Deus se revela. Mas também Deus se revela através da sua palavra, da sua história. Nós temos aqui a Bíblia, que é um livro que fala da história desse Deus através do seu povo, começando lá atrás, desde quando ele criou Adão, vem passando pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, criou o povo de Israel. Então Deus se revela através do seu povo, da sua história. E Deus tem sua revelação máxima quando ele envia seu Filho, ou seja, quando ele mesmo se encarna e caminha aqui no meio dos homens como um de nós. Essa é a revelação máxima de Deus. Fala que Jesus é a expressão da glória de Deus, né? Então a expressão máxima de Deus é Jesus Cristo. Jesus não é um sábio mestre, um profeta, um guru. Jesus, ele é o Deus encarnado que caminhou e habitou no meio de nós. Então a teologia é estudar aquilo que Deus revela para nós, né? Então, através da sua criação, principalmente através da sua palavra, porque o verbo se tornou carne, né? Então a palavra de Deus, né, o Logos, ele se encarnou na pessoa de Jesus. E Jesus, quando subiu aos céus, enviou seus apóstolos para pregarem tudo aquilo que ele mandou aos apóstolos e ensinou aos apóstolos. E através desse ensinamento vem há mais de 2000 anos e chega até nós hoje, através da doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, né? Isso é um resumo, lógico, bem resumido do estudo da palavra de Deus. E então nós vamos basear nossa teologia a partir da palavra de Deus, através das Escrituras. E o que traz luz às Escrituras é a presença de Deus em nós, através do Santo Espírito, do Espírito Santo, que também é Deus habitando em nós. É o que nos dá sabedoria e revelação das Escrituras, né? Das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. Então a teologia, ela é o estudo do que Deus revela. E por que para a vida? Porque não adianta nada a gente ter esse conhecimento todo. O nosso conhecimento sobre Deus tem que virar algo vivido, tem que virar algo prático para o dia a dia, né? A gente vive, por exemplo, a gente vive da nossa arte de criar o nosso artesanato, que já é um dom de Deus. Cara, a gente se relaciona com pessoas todo dia. Todo dia vocês se relacionam. Eu não sei qual é o seu nível de relacionamento, mas pra gente que vive de artesanato e estamos ali na rua, direto, com o nosso pano aberto, expondo a nossa arte, a gente se relaciona com todos os tipos de pessoas diferentes todos os dias, né? Como que eu aplico esse conhecimento e esse meu relacionamento com Deus, que transcende, né, no dia a dia prático da vida? Então é disso que a gente fala no Teologia para a Vida, tá? Qualquer coisa, assista o nosso primeiro vídeo cristocêntrico. Esse é nosso próximo vídeo e vamos continuar falando de teologia para a vida, beleza? Eu sou o Bicudo e esse é o canal Teologia para a Vida e tamo junto. Valeu, galera!